Olá! Hoje a gente vai mergulhar em uma das coreografias mais perfeitas da natureza, uma que acontece bem aqui, dentro do nosso peito, o ciclo cardíaco. Pensa só, é uma sequência incrível de eventos elétricos e mecânicos que se repete mais de 100 mil vezes por dia. Tudo isso para garantir que a vida continue, sabe? Batida a batida. E olha, para a gente aprofundar nesse assunto com a seriedade que ele merece, nossa base vai ser uma referência super importante na área, o livro Fisiologia Essencial. Assim a gente garante aquela precisão que o mecanismo tão vital como esse exige, né? Então, a grande pergunta que guia a nossa conversa é exatamente essa. Como é que o coração consegue sincronizar de forma tão perfeita uma faísca elétrica quase invisível com uma bomba mecânica superpotente, batida a batida? Como é que esse pulso elétrico se transforma na força que impor ao sangue? É isso que a gente vai desvendar agora. Ok, para começar a entender essa máquina, vamos dividir o ciclo em suas duas grandes fases mecânicas. É como se fosse uma peça de teatro com dois atos principais, o ato do trabalho e o ato do descanso. Então, de um lado, a gente tem a sístole. Essa é a fase da contração, da ejeção. É o coração trabalhando, sabe? Bombeando sangue com força. E do outro lado, a diástole. É um momento de relaxar, de encher as câmaras de sangue de novo, se preparando para o próximo impulso. Basicamente, contração e relaxamento. Sístole e diástole. Essa é a base de tudo, o ritmo da vida. Mas, olha só, antes de qualquer músculo se mexer, de qualquer bombeamento, tem um gatilho, uma faísca. Vamos ver agora de onde vem esse sinal elétrico que dá a partida em todo o processo. E o grande maestro dessa orquestra toda é o nó do sino atrial, ou NSA. Ele é o marca-passo natural do coração. E aqui tem uma coisa simplesmente incrível. As células dele têm automatismo. O que isso quer dizer? Quer dizer que elas geram o próprio sinal elétrico, sozinhas, de forma rítmica, espontânea, sem precisar que ninguém mande. É sensacional. Partindo do nó do SA, esse impulso elétrico não sai se espalhando de qualquer jeito, não. Ele segue um caminho muito bem definido. Primeiro, ele passa pelos átrios. Depois, e isso é crucial, ele faz uma pausa estratégica no nódo atrioventricular, o NAV. E só depois disso ele desce, em altíssima velocidade, pelo sistema His-Purkinje para finalmente ativar os ventrículos. E agora, olhem só que genialidade aqui na tabela. Reparem na diferença brutal de velocidade. Nos nodos SA e AV, o sinal é bem lento. Já no sistema His-Purkinje, a velocidade é altíssima. E essa pausa, essa lentidão no nodo AV, essa é a chave de tudo. É ela que dá tempo para os átrios te contraírem completamente, terminarem o serviço deles antes dos ventrículos entrarem em ação. É um atraso programado e é absolutamente fundamental para tudo funcionar direito. Tá, e como a gente enxerga essa primeira parte da viagem elétrica? É aí que entra o eletrocardiograma, o famoso ECG. Aquela primeira ondinha que aparece, a deflexão positiva, é a onda P. Ela é o registro dessa ativação dos átrios. Cada onda P que a gente vê no traçado significa que um novo ciclo cardíaco começou eletricamente. E logo depois da onda P, a mágica acontece. O sinal elétrico vira a ação mecânica. É a sístole atrial, a contração dos átrios. É importante entender que essa contração não é a principal responsável por encher os ventrículos, mas ela dá aquele empurrãozinho final, sabe? É como completar o tanque para garantir que os ventrículos fiquem com a capacidade máxima antes do grande evento. Muito bem, e agora chegamos ao evento principal. Aquele sinal elétrico, depois da sua pausa estratégica no nódo AV, agora desce com tudo para os ventrículos. O palco está montado para a contração mais poderosa de todo o ciclo. E de volta ao nosso ECG, como essa ativação em massa dos ventrículos aparece? Ela gera o maior pico de todos no traçado, o complexo QRS. Aquela forma super pontiaguda dele não é à toa. Ela reflete exatamente a velocidade e a força com que o sinal elétrico está varrendo as paredes dos ventrículos, preparando tudo para uma contração forte e bem coordenada. Essa sístole ventricular, na verdade, acontece em duas etapas bem distintas. A primeira é a chamada contração isovolumétrica. Pensa nisso. Os ventrículos começam a se contrair, mas todas as válvulas estão fechadas. O sangue não tem para onde ir. O resultado? A pressão lá dentro dispara. E assim que essa pressão fica maior que a pressão lá nas artérias, aí sim, a gente entra na fase 2, a ejeção. As válvulas semilunares se abrem e o sangue é literalmente ejetado com toda a força para o corpo e para os pulmões. E aquele primeiro som do coração que a gente ausculta, o famoso tum da primeira bulha, o B1, sabe de onde ele vem? Exatamente do comecinho dessa contração isovolumétrica. E um detalhe importante, o som não é do músculo se contraindo, não.
O som é o estalo do fechamento abrupto das válvulas mitral e tricúspide, bem na hora que a pressão nos ventrículos começa a subir e bate a porta nelas. Ufa! Depois dessa ejeção poderosa, o coração precisa de um respiro, né? Um momento para relaxar, se preparar para o próximo round. Agora a gente entra na diástole, a fase de relaxamento e, claro, de reabastecimento. E no nosso mapa elétrico, o ECG, o início desse relaxamento ventricular também tem uma marca. É a onda T. Pensa na onda T como o botão de reset elétrico. Ela representa a repolarização, ou seja, as células dos ventrículos voltando ao estado de repouso, se preparando para o próximo estímulo que já vem vindo. E assim como a sístole, a diástole também começa com uma fase isovolumétrica, só que de relaxamento. Logo depois de injetar o sangue, os ventrículos relaxam e por um instante todas as válvulas se fecham de novo. A pressão lá dentro, despenca. E quando ela fica mais baixa que a pressão nos átrios, as válvulas atrioventriculares se abrem e o sangue começa a fluir passivamente para dentro dos ventrículos, enchendo eles de novo para começar tudo outra vez. E o que marca o início dessa diástole? O segundo som do coração, o tá da segunda bolha, ou B2. Esse som é o clique do fechamento das válvulas aórtica e pulmonar. Acontece no exato momento em que a pressão nas artérias vence a pressão dos ventrículos que estão relaxando e empurra as portas de volta. E aí está o nosso ciclo completo. Tum, tá, tum, tá. Então, vamos recapitular essa sequência rapidinho. Onda P dispara a contração dos átrios. Complexo QRS comanda a contração superpotente dos ventrículos. E a onda T dá o reset para o relaxamento. É sempre assim. Elétrico, depois mecânico. Elétrico, mecânico. Uma cascata perfeita de causa e efeito, sem tirar nem pôr. E essa sincronia toda não é só bonita de se ver, não. Ela é a definição de eficiência. Cada milissegundo aqui é calculado. É esse time perfeito que faz do coração essa bomba incansável que ele é, mantendo o sangue circulando e a gente vivo a cada segundo. Mas talvez o mais impressionante de tudo é que esse ciclo perfeito não é fixo, não é rígido. Como a nossa fonte de estudo mesmo destaca, a função do coração é ajustada dinamicamente o tempo todo. Seja para relaxar durante o sono ou para acelerar num exercício pesado. Essa sincronia se adapta perfeitamente à necessidade do corpo. Isso, claro, nos leva a uma questão clínica que é fundamental. E se essa coreografia, que é cronometrada no milissegundo, falhar? O que acontece quando a sincronia se quebra? A resposta é a arritmia. Qualquer falha no sistema elétrico vai causar uma perda de sincronia com a parte mecânica, com a bomba. O coração pode começar a bater rápido demais, devagar demais ou de um jeito todo bagunçado, irregular. Mas em todos esses cenários, o resultado final é o mesmo. A eficiência da bomba cai e isso compromete a circulação de sangue para o corpo inteiro. E para a gente fechar, fica uma reflexão. Quando a gente olha para essa sinfonia eletromecânica, o que é mais impressionante? É a força bruta do músculo, da bomba que move litros e litros de sangue a cada minuto? Ou é a precisão quase invisível do maestro elétrico que comanda cada movimento com um timing impecável? No fundo, a verdade é que a maravilha está justamente na união perfeita dessas duas forças. É isso que define a fisiologia extraordinária do nosso coração.